Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem contigo? Então, meus nobres, eu juntamente com o professor Márcio, nós decidimos disponibilizar a aula de correção da prova que vocês fizeram na semana passada. Então, eu fiz esse vídeo curtinho mesmo para vocês ter essa correção, saber como que foi. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente irá sanar. Eu sempre digo a vocês, tá bom? E como que vocês saíram na prova? Saíram bem? Foi tranquilo? Espero que vocês tenham feito uma ótima prova, ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês a nossa avaliação. Eu mandei algumas questões para ele colocar na prova de vocês, que foram nosso conteúdo das aulas práticas, né? E daí eu disponibilizei essas questões para ele. Eu disponibilizei 5 questões. Nós iremos corrigi-las agora. Vamos lá. A primeira questão que eu disponibilizei foi: Sergione, tecnóloga em radioterapia, atendeu um paciente, Helena Daniele, a qual iniciou as suas sessões de radioterapia na mama no Serrade, Centro de Radioterapia. Portanto, de acordo com a informação anterior, o que não é função da tecnóloga Sergione. Vamos lá. Então, ele quer saber nessa questão o que não é função. Alguma dessas questões aqui estão erradas. No caso da letra E, que já está marcada aqui para vocês. Entender os diferentes métodos de tratamento e protocolos clínicos utilizados na instituição, isso é óbvio que nós temos que entender, né? Isso aí está bem tranquilo. Calcular e verificar os tempos de radiação e unidades monitoras com a supervisão do físico médico? Sim, o físico médico também pode fazer isso? Pode, professor, mas nós também podemos realizar esses cálculos com a supervisão deles. Licença, né? Colocar na simulação, planejamento e avaliação das fontes de bracterapia também. Conhecimento de equipamentos de radioterapia, se é o correto, mas não sei, isso é bem tranquila, né? Você fala que a questão letra A, letra C, D, a gente já arrisca ela. A gente vai fazendo as questões por eliminação, né? Vamos lá, letra E. Responsável pela indicação do tratamento radioterápico. Não, aqui no caso isso é função do médico radioterapeuta. Não é uma função do tecnólogo, ok? Indicar quantas sessões, se será 20 sessões, não, isso aí não é conosco, ok? Vamos lá. Proteção radiológica são as medidas que visam proteger o indivíduo ocupacionalmente exposto de possíveis efeitos indesejáveis causados pela radiação ionizante. Contudo, existem alguns fatores que devem ser ponderados. Portanto, o que não deve ser considerado radioproteção. Então, aqui ele quer saber o que não deve ser considerado radioproteção. O que vocês observaram? Que nós temos o tempo, a distância, a blindagem, tudo isso são fatores de radioproteção. Né? Que quanto mais tempo a gente ficar exposto à radiação, mais radiação a gente vai tomar. Quanto mais longe da fonte nós ficarmos, melhor para nós vamos nos proteger mais da radiação. Por exemplo, a blindagem, as fontes, elas devem estar sempre atrás da blindagem, então todas essas questões. Vamos lá, o tempo. O pós-carregamento reduz a dose do pessoal envolvido. O planejamento do tratamento e do manuseio de fontes radioativas é essencial para minimizar o tempo de exposição e otimizar o processo. A enfermagem e os visitantes devem ser informados dos tempos que podem ficar perto do paciente. Isso aqui, no caso, a gente está falando, né, da radioiodoterapia. Então, vocês podem observar aqui, da radioterapia. Então, vocês podem observar aqui, meus queridos, que ele quer saber o que não deve ser considerado. Então, essa questão aqui, ela está certa. A distância, as fontes não devem nunca ser preparadas com as mãos, exatamente, mas sim seguradas com pinças longas ou instrumentos semelhantes, ficar o mais longe possível e verificar as tarefas rapidamente.
Não olhar diretamente para as fontes, mas sim através do espelho, para manusear atrás das blindagens. Justamente para a gente evitar, porque o cristalino, ele é um dos órgãos mais sensíveis à radiação. E uma outra questão que é muito importante nós sabermos aqui a respeito é que a questão das pinças. Essa questão está certa, viu, gente? A letra B está certa. A questão que eu acho importante salientar é que as pinças a gente não vai utilizar somente na radioterapia. Um exemplo, na industrial a gente utiliza pinças, a gente tem pinças de até 2 metros. A gente pode fazer utilizas que a gente tem como utilizar para fazer o manuseio ali, ok? Blindagem. As fontes elas devem ficar sempre atrás da blindagem, seja de tijolos de chumbo ou dentro de recipientes de transporte. As únicas exceções são no momento de introdução, quando estiverem dentro do paciente. Mesmo quando o paciente deve se dispor de algum tipo de blindagem para a proteção da enfermagem e dos visitantes, à exceção do iodo 125, que precisa de alguns milímetros de espessura para baixar a dose, e os níveis aceitáveis para os demais radioisótopos e os vários centímetros de chumbo. Isso aqui a gente falou também na aula, né? Foi super tranquilo a respeito das blindagens quando a gente for fazer a utilização quando a gente colocar a fonte, né, dentro do meu paciente, no caso da bracterapia. Blindagem. Para a segurança dos pacientes e do público em geral, a taxa de dose fora do quarto do paciente de bracterapia deve estar de níveis aceitáveis nas áreas onde o público tem acesso. Fica tranquila também nessa, né? A gente já falou sobre isso. Que essa questão ela é óbvia também, né? Gente, vocês estão vendo que muitas das questões são fáceis, viu? Estou observando aqui, estou corrigindo aqui com vocês. Estou observando que é bem fácil. Vamos lá, blindagem. A radioterapia não requer blindagem, gente? Essa questão aqui está errada, né? Claro que a radioterapia requer blindagem, né? A gente está utilizando fontes não seladas, né? E a gente pode também, a gente precisa dessa proteção, entendeu? Dessa blindagem aí. Vamos lá? O que é o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos se decaiam? É tempo de meia-vida, né? É o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos se decaiam. Cada elemento radioativo ele tem um tempo de meia-vida, né? Como eu já disse para vocês. O tecnécio 99, ele tem um tempo de meia-vida de até 6 horas. O flúor 18, tempo de meia-vida de até 2 horas. Nós temos aí o cobalto 60, que gira em torno de 5,2, 5,5 anos, né, tempo de meia-vida. O césio 137, que é um dos elementos radioativos mais conhecidos, acho que não só pelos profissionais da radiologia, mas como público em geral, comunidade em geral, é o elemento radioativo mais conhecido. E ele tem esse tempo de meia-vida de 33,3 anos. E neste ano, ele está fazendo 33 anos, né? Que foi em 87, então a gente está em 2020. Então a gente está tendo aí, como vai fazendo 33,3 anos, ele vai decair, né? Ele deu esse tempo de meia-vida dele aí. Vamos lá. Quarta. Ao final de uma sessão de um tratamento radioterápico com equipamento de cobalto, ocorre um incidente e a fonte de cobalto 60 não é recolhida. O tecnólogo de radioterapia retira o paciente da sala de tratamento e deve retornar à fonte manualmente a seu lugar devido. Portanto, quais são os cuidados de radioproteção que esse indivíduo ocupacionalmente exposto deve tomar ao fazer, que são o tempo, a distância e a habilidade. Essas são questões que a gente utiliza também na industrial. Quanto mais distante da fonte a gente tiver, quanto mais tempo a gente estiver longe, a blindagem a gente vai se proteger mais. Ok? Quinto, o tecnólogo Emerson Daniel é responsável pelo posicionamento dos pacientes de radioterapia.
na clínica Neorádio. Para que o exame seja feito de forma correta, o tecnólogo em radioterapia deve: a precisão de reprodutibilidade do posicionamento do paciente não interfere no sucesso do tratamento radioterápico. Claro que vai interferir. A gente precisa que esse posicionamento seja correto e tal. Isso é de quase todos os exames, né? Que a gente realiza, né, na radiologia. Então, reproduzir a reprodutibilidade do posicionamento, ele vai interferir. Então, eu preciso que, vocês já viram que muitas vezes a gente faz até a tatuagem para demarcar, para ter uma reprodutibilidade exata. A imobilização e posicionamento do paciente, ele nunca interfere na localização dos campos de radiação. Ele interfere sim. Então a gente precisa imobilizar o meu paciente não se mexer e tal durante a realização, porque pode sim interferir. Posicionar o paciente de forma a estar confortável e relaxado durante o tratamento. Essa é a questão correta. A gente tem que deixar ele confortável, deixar ele tranquilo, passar todas as informações. Então, são questões que nós temos que ter este cuidado aí. Os dispositivos utilizados para imobilização do paciente sempre interferem no plano de tratamento para atenuar o feixe de radiação. Questão incorreta. 6. Dispositivos de imobilização do paciente nunca são confeccionados dentro de próprio serviço de radioterapia. Isso aí serve para qualquer questão. Quando a gente observa esses advérbios de negação, nunca, eles pesam muito na frase. Então, isso a gente, quando for responder a questão, tome muito, eu já falei isso para vocês, tome muito cuidado com os advérbios nas questões, ok? Então, meus queridos, essa foi a correção da matéria de radioterapia. E, mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões da avaliação de vocês, pode entrar em contato comigo que eu irei sanar. Bom, então aqui fiquem com Deus, bons estudos, um forte abraço e até mais.